Bom dia, irmãos. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada. E hoje estudaremos a respeito do comissionamento, dos discípulos de Cristo. Veremos os capítulos 10 e no capítulo 11, como que foi a respeito, Mas antes de entrarmos no nosso estudo desta manhã, vamos orar agradecendo a Deus, pela semana em que tivemos, agradecendo também por esta nova semana que começou e pelo nosso estudo deste dia. Então oremos. Senhor Deus e eterno Pai, que na Tua presença, Deus, eu te dou graças, ó Pai, pela nossa vida. Graças te dou, Senhor Deus, pelo ar que respiramos. Porque neste momento o Senhor tem nos dado a possibilidade de respirarmos sem o auxílio de equipamentos, mas o Senhor tem nos dado essa condição, Deus, de com as nossas próprias narinas, com os nossos próprios pulmões, permitir que respiremos sem o auxílio de qualquer equipamento. Eu te dou graças a Deus pela semana em que cada um teve. Creio que foi uma semana abençoada. E se alguém teve algum momento de dificuldade, creio que o Senhor deu a direção para cada um neste momento também. E também te dou graças a Deus pela semana em que começou. Agradecendo principalmente, Senhor, porque neste dia estaremos estudando o Evangelho de Mateus. E creio que o Senhor falará muito não só comigo, mas com cada um que está assistindo esse estudo neste dia. Peço que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso coração, a nossa mente, que impeça qualquer distração, ó Deus, neste momento. Que o Senhor venha nos ensinar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer para nós neste dia. E não só também neste dia, mas que o Senhor quer para nós em nossa vida, É o que eu oro em nome de seu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, no estudo anterior com a Lisete, nós vimos que o poder de Deus ele é visto através da fé verdadeira e que esta fé, ela seria através do conhecimento de quem é a pessoa de Cristo, e que esse conhecimento ele só é obtido quando nós cremos e confessamos diante de todos que Cristo é o Filho de Deus. E essa conversão verdadeira que é obtida, E ela vem a partir disso, como é mencionado em Atos 9, como quando nós nos convertemos verdadeiramente, nossos olhos como se as escamas de nossos olhos elas caíssem, Nós pudéssemos ver então o verdadeiro Evangelho. E a gente vê isso daí como em Atos 9, na conversão de Paulo. A gente sabe como Paulo era perseguidor da Igreja de Cristo, e a partir do momento em que ele tem a visão de Cristo, cria-se uma camada em seus olhos, e depois que ele se converte, essa camada dessas escamas, elas são retiradas. Então seria essa transformação, quando nós nos convertemos verdadeiramente a Cristo. E hoje nós estaremos estudando a respeito do comissionamento dos discípulos, e
E esse estudo ele está em Mateus 10, no capítulo 10 e no capítulo 11. E logo no primeiro versículo do capítulo 10, nós vemos: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Então nós vemos que Jesus, ao chamar 12 pessoas, 12 discípulos ali, na verdade havia uma multidão de discípulos já, mas Cristo naquele momento ele vai separar algumas pessoas dos demais discípulos que estavam ali seguindo. E estas pessoas iriam aprender e serem depois enviadas a fazerem a obra de Deus, na terra. Então, Jesus ali ele estaria separando 12 pessoas para aprender com ele, com o mestre. E então ele estaria aqui, além de separando para o cumprimento de seus propósitos, estaria também capacitando eles para fazer a obra de Deus. Por isso que antes deles colocarem as mãos no arado, eles precisariam aprender. E em todos os momentos que Jesus estava com as multidões, ele estava ensinando e mostrando aos discípulos que era daquela forma que eles deveriam agir com as pessoas e reagir com as coisas que seriam vistas por eles. Mas principalmente como eles deveriam apresentar o Evangelho da Graça aos outros. E assim como esses homens foram separados, no verso 2 é citado quem são essas pessoas que foram separadas por Cristo. Então, assim como eles foram separados para ir à guerra, sim, porque nós vivemos uma guerra espiritual, e hoje também não é diferente, nós somos separados também, cada um para exercer uma função no reino de Deus. E isso a gente vê em Efésios 4:11, onde Paulo fala à igreja de Éfeso sobre isso. Então no verso 11, e ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então a gente vê que Deus ele faz o encaminhamento, na verdade, de cada um para um determinado ministério, mas todos estão para colaborar com a obra do reino dos céus. E então ele vai estar chamando cada um para esse ministério, mas ambos para a edificação do corpo de Cristo. E quando vemos a história de Mateus, ela é relatada no capítulo 9, do verso 9 ao 13, a gente vê que Mateus, ele, no momento em que ele foi chamado, ele estava ocupado, ele estava trabalhando na coletoria, e então Jesus passa por ele e fala: segue-me. E é interessante que em momento nenhum ele questionou a respeito do porquê eu deveria te seguir, mas a gente vê a reação dele, Mateus, ele simplesmente se levantou e seguiu, sem questionar o porquê. Então a gente vê que aqueles que são chamados por Cristo, na verdade, eles estão ocupados, eles estão trabalhando, eles não estão de braços cruzados, deitados na cama, esperando um milagre acontecer. Muitos deles estão ocupados, estão
estudando, estão na faculdade, estão trabalhando. Eles não estão à toa, esperando que Deus, de uma certa forma, venha com um letreiro gigante falando que ele está sendo chamado. Não. E não só Mateus, mas como Pedro e André também. Eles estavam ocupados também no dia em que foram chamados, né? E assim, se formos pensar, né, a respeito tanto de Mateus como nós muitas vezes, né, somos poucos prováveis de ter um perfil adequado para ser um discípulo de Cristo. Por isso, nós não devemos questionar a Deus, né, quem Ele escolhe. Deus nos escolheu mesmo sendo nós, né, umas pessoas tão frágeis, pequenas, pecadoras e principalmente medrosas, né, para simplesmente demonstrar através das nossas vidas o poder dele e ser dessa forma reconhecido através das nossas vidas. Então nós não devemos temer o chamado de Deus, pois quando Deus ele chama, ele capacita o povo chamado. Ele vai sustentar aqueles e prover tudo que eles precisam em suas vidas. E a única coisa que nós precisamos fazer é confiar nele. Quando eu também recebi meu chamado, né, eu comecei a questionar Deus de diversas formas. Uma delas é como eu me sustentaria, né? Eu lembro que antes de fazer a primeira viagem missionária minha, a gente tinha um certo valor a ser levantado e eu duvidei disso. Eu falei para Deus, se de fato você quer que eu vá nessa viagem, você que vai arcar com as despesas, porque eu não tenho dinheiro. E quando a gente fala isso, Deus também paga, né? Deus, ele, de uma certa forma, ele te mostra que ele não vai te sustentar só com a questão financeira, mas vai te sustentar com diversas outras coisas. E por mais que esse seja o nosso questionamento, às vezes, como isso de fato vai acontecer, como vai sustentar, né, as nossas vidas, ele mostra que ele é plenamente o nosso sustento e nada mais do que isso. Então eu comecei a fazer outros questionamentos sobre então a minha falta de habilidade em falar. Quem vê hoje eu apresentando essas aulas jamais imaginaria, né? Mas Deus então me trouxe sobre a vida de Moisés, né? Quando Moisés ele começa a questionar Deus a respeito disso também. E isso daí a gente vê em Êxodo 3 e 4, a partir do momento em que Deus aparece para Moisés na sarça e chama ele, né? Ali naquele momento, e no verso 10 de Êxodo 3 fala: agora, portanto, vai, eu te enviarei ao faraó para que tires do Egito o meu povo de Israel. Então aí começa, e no verso seguinte vai entrar o questionamento de Moisés, que é relatado, né, os empecilhos que Moisés ele vai começar a jogar para Deus naquele momento para fazer com que Deus visse que ele não seria a pessoa certa para aquela obra, para aquele trabalho que Deus estaria colocando ele. Então, no verso 11 de Êxodo 3 é dito: então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Né? E depois, seguindo, né? Ele vai falar no capítulo 4. Deixa eu só achar aqui.
no capítulo 4, que no verso 10, que Moisés fala: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui bom orador, nem antes nem agora que falastes ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Esse pesado seria ele ter a dificuldade em falar com as pessoas. Deus, depois ele rebate: quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Então vai agora, e eu estarei com a tua boca e te ensinarei o que deves falar. Então, mais uma vez, Moisés ele vai rebater. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, peço que te envies outro que queiras enviar. Então, por mais que nós tentamos jogar, né, as dificuldades na frente, mostrando para Deus que nós não somos a escolha perfeita para aquele trabalho que Deus quer que a gente faça, né, na verdade. Deus mostra que Ele vai estar conosco, né? Ele vai ensinar o que a gente deve falar e vai colocar as palavras certas, né, em nossa boca. E também outro que a gente vê, que é o profeta Jeremias. Jeremias, no capítulo 1, ele começa a falar, no verso 4, ele vai falar, né, a respeito de antes que Deus formasse no ventre. Na verdade, veio a palavra do Senhor a mim, né, a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que nascesse te consagrei e te designei como profeta às nações. Então, Jeremias aqui ele vai rebater: então eu disse: Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, pois sou apenas um menino. E então, Deus ele rebate, né? Não digas, sou apenas um menino, porque irás a todos, a quem eu te enviar, e falarás tudo quanto eu te ordenar. Então, muitas vezes nós não devemos ver os empecilhos, né, as dificuldades que nós temos como algo impossível. Né? A minha dificuldade de falar, muitas vezes eu coloquei isso como um empecilho. Mas Deus começou de uns anos pra cá mudar essas coisas na minha vida. Ele começou a mostrar, não a mostrar, né, mas me colocou a ensinar de uma certa forma, de uns anos para cá. Me colocou a falar, né, em público com as pessoas para que eu viesse a treinar desta forma. E mesmo eu colocando diversas vezes isso como Moisés e como Jeremias, Deus envia outro ao meu lugar. Eu não sou a pessoa adequada para isso que o Senhor quer. Eu não sei falar, eu não sei fazer nada. E através dessa frase, a gente vê que nós não devemos fazer esses questionamentos, né? E porque se Deus nos chamou, Ele e nos colocou para aprender, é porque Ele sabe os propósitos que Ele tem para cada um de nós. E os discípulos de Cristo, quando foram chamados, eles foram instruídos e capacitados por Cristo. Eles não seguiam pelo que ouviam, mas pelo que viam através da vida de Jesus. As atitudes do Mestre expressavam ali quem ele era. E nós, quando somos chamados, não temos a noção, né, do que vai acontecer conosco quando estivermos fora da nossa zona de conforto. Assim, vemos através da vida de um soldado quando ele vai para um lugar totalmente desconhecido por ele, e ele não tem a menor ideia, né, do que vai acontecer. E assim é a vida do discípulo de Cristo.
quando enviado ao campo missionário. E os discípulos, assim como os soldados, eles precisariam de tudo que fosse necessário para enfrentar a guerra que estaria por vir na vida deles. E Cristo, então, ele faz uma lista, né, para aquelas pessoas comissionadas naquele momento, do que eles não poderiam levar. Né? Não é o que eles poderiam, o que eles não poderiam levar. Então a gente vai ver em Mateus, a partir do 9, que é dito: não levareis no cinto ouro, nem prata, nem cobre, nem bolsa de viagem, nem 2 túnicas, nem sandália, nem um bordão, porque digno é o trabalhador do alimento. Ou seja, eles não poderiam levar nada, apenas o que estaria no corpo deles. Se eles... muitos deles não estariam andando com dinheiro. Então, no momento em que eles fossem enviados, eles precisariam estar prontos naquele momento. E apenas com que eles estivessem ali em mãos, eles levariam. E dessa forma é mostrado, né, que a provisão para a vida deles estaria, né, na verdade, na confiança que eles teriam em Deus e na dependência deles também. E nos momentos em que Cristo fala tudo o que viria a acontecer com um discípulo seguidor de seu nome, além de advertir, ele também encorajava, porque sabia que eles precisariam ser fortes em todos os momentos em que as tribulações, em que os medos viessem à tona sobre eles. E para aprender, o discípulo ele tinha que ser como seu mestre. Eles precisariam, né, igual no verso 25 do capítulo 10, basta o discípulo ser como seu mestre. E eles precisariam ter... eles precisariam ver através da vida do mestre, né, os ensinamentos que eles precisariam levar. E assim os discípulos de Cristo, eles tinham que ser como Cristo, né, parecidos com ele, tendo a mesma atitude que ele tinha, né, não de medo e ódio, como muitas pessoas acabam pregando, né, por aí, mas eles tinham que ter a atitude de amor, compaixão e graça pelas pessoas. Por isso, quando servimos a Deus e buscamos agradá-lo, de todo o nosso coração, nós iremos desagradar, na verdade, homens. E, de uma certa forma, nós iremos sofrer por conta da fé que nós temos. E assim como... Vou colocar um exemplo, né, como diversos cristãos nos países da Ásia, eles sofrem, né, perseguição por abandonarem a fé que eles tinham para seguir a Cristo. Então eles sofrem por seguir o nome de Cristo. E por isso o maior encorajamento que Cristo nos dá, ele é acompanhado de esperança, garantia e cuidado, que tudo seria provido para eles. E quem nos chama, ele vai cuidar tanto das maiores coisas, como também das menores. Então, a partir do momento que Deus nos chama, ele cuida de tudo, tanto do grande como do pequeno. E por isso nós devemos confessar Cristo às pessoas. Porque a partir do momento em que confessamos Cristo, Cristo também nos confessa diante de Deus. E isso de falar às pessoas sobre quem Ele é, implica em testemunhar e assumir que Cristo é de fato o Senhor de nossas vidas. E seguir a Cristo, Ele vai exigir uma renúncia de nós. Uma renúncia de quem nós somos, de nossos sonhos, para sonhar os planos de Deus.
uma renúncia daquilo que ocupa o lugar em nosso coração, se não for Deus. A renúncia até de nossa família, se for necessário, porque o Evangelho, ele é sobre abrir mão, sobre renunciar. E como eu disse, quando eu fiz minha primeira viagem missionária, Deus, ele tirou tudo que estava ocupando o lugar dele, que deveria ser o primeiro lugar. Então ele tirou coisas, ele tirou pessoas, porque eu estava colocando isso, criando na verdade um altar para essas coisas, essas pessoas na minha vida. Eu estava como se eu estivesse adorando isso em primeiro lugar do que a Deus. Então ele começou a tirar para que o meu olhar se voltasse a ele. Então para isso era necessário que eu saísse do lugar que eu estava e fosse para um outro lugar, para que essa visão que eu pudesse ter dele. E ele me enviou para o outro lado do oceano, ao Pacífico Sul, e lá eu aprendi o que seria viver uma vida de renúncias. Aprendi que era necessário deixar a minha família, deixar amores, se fosse necessário, amigos, tudo pela mensagem da cruz. E aprendi que era necessário carregar a minha cruz e segui-lo. E que não iria importar quem eu era, mas o que eu tinha feito. E também o que importa, quem eu estava me tornando a partir do momento em que eu seguisse a Cristo de fato. E por isso que no final do capítulo 10, no verso 37, que é algo que me marcou muito, é dito: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a sua vida, por causa de mim, a achará. Então, eu comecei a amar coisas e pessoas mais do que a Deus. Eu comecei a colocar, diversas coisas em primeiro lugar, algo que deveria ter sido Deus em primeiro. E por isso que ele fala: se a gente não o amar primeiro, antes de todas as outras coisas, nós não seremos dignos dele. Se a gente não renunciar à nossa vida e tomar a cruz e o seguir, nós não seremos dignos dele. Se a gente procurar coisas, querer subir na vida para ganhar, nós iremos perder. O que de fato nós devemos fazer é seguir a Cristo. Não importa como, não importa de fato o que, mas segui-lo, renunciando aquilo que tem ocupado as nossas mentes em primeiro lugar, o nosso coração em primeiro. E nós devemos falar a respeito do Evangelho, porque nós o recebemos de graça e de graça nós devemos falar. E para encerrar o nosso estudo desta manhã, eu queria fazer uma citação de um trecho da revista do nosso estudo, e depois umas 2 frases de uma missionária que eu gosto muito, que eu tenho uma grande admiração. E então vou citar
esse trecho da nossa revista e essas duas frases para vocês meditarem depois. Quem serve deve estar consciente que o sustento vem de Deus, que pode usar a igreja, junto aos missionários ou mantenedores para o devido sustento. O que torna eficaz o ministério de quem foi realmente chamado é a total dependência de Deus. O poder necessário para a realização da obra inclui a renúncia e a plena confiança em Deus, pois Ele certamente não deixará faltar absolutamente nada para aquele que foi convocado. E as duas frases dessa missionária que eu admiro prossigo não sabendo, senão eu vou desistir. Melhor andar com Deus sem ver, do que vendo andar a sós. Senhor, e diante de Ti agora está o meu desejo todo. Guia-me, não importa o lugar, não importa o modo, mas eu confio em Tua providência. E essas duas frases, elas são de Elisabeth Elliot. E também, enquanto eu fazia esse estudo, eu escutava Rudy Cruz. E foi bem interessante porque acabou ligando, né, com esse estudo nosso. Mas eu queria deixar esses pequenos trechos para vocês depois meditarem e também meditarem na palavra que estudamos hoje a respeito do chamado e do comissionamento dos discípulos. E que você tenha essa certeza, né? Que Deus, ele chama todos nós, mas cada um está sendo designado a um ministério, mas todos nós somos chamados. Então, não fique com isso de, eu não recebi um chamado. Sim, todos nós temos um. Basta você descobrir qual é o seu. E para a gente encerrar, né, eu gostaria que você depois na sua casa relesse o capítulo 10 e absorvesse isso que Cristo ele nos fala. E está encerrando por hoje com uma oração para que a nossa semana seja uma semana abençoada, como foi a semana seguinte. Senhor Deus e eterno Pai, eu te dou graças a Deus porque o Senhor chama cada um de nós. E quando somos chamados, o Senhor nos instrui, nos capacita. O Senhor faz com que observamos através das suas palavras as atitudes de Cristo. Porque um discípulo ele tem que ser seguidor daquilo que o seu mestre passa. Assim como um professor ele está na escola para ensinar os seus alunos e nós temos que aprender. Assim também, ó Deus, a sua palavra, ela nos instrui aquilo que devemos fazer, ó Pai. Que venhamos a absorver isso em nossas vidas, a meditar na tua palavra, a crer que o Senhor está nos chamando, ó Deus, para os propósitos e ministérios daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E que a gente creia nisso sem medo, sem qualquer coisa que venha impossibilitar, ó Deus, mas que venhamos a renunciar a tudo em nome da cruz. Que o Senhor esteja guiando os nossos passos, guiando as nossas vidas e também abençoando, ó Deus, esta semana que começou, abençoando a vida de cada um que neste momento esteve conosco aqui neste estudo. Que o Senhor guie, que o Senhor conduza, ó Deus, a vida de cada um. É o que eu oro em nome de seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Bom, como eu disse, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.